Não sei se você já percebeu isso, mas nesse Natal, a sua cestinha de Natal, dependendo do produto que você escolher, vai ser bem mais cara. Tá? Se você pegar aqueles queijos, carne, você pode chegar a ter até 8% de aumento. Tá? Desse ano, viu? Aumento desse ano já. A inflação já estourou a meta. O boletim do Banco Central tem uma advertência severa ao governo, dizendo que vai aumentar o juro de novo. Porque não tem o que fazer. Não é isso? Exatamente. Principalmente porque passou da meta, né? A banda da meta máxima é 4,6 e ele já ultrapassou isso. Então, essa preocupação do Banco Central e a principal ferramenta que ele dispõe para equilibrar a inflação é a taxa Selic. O que ele vai fazer é literalmente aumentar novamente essa taxa. E é muito ruim, não é? Para o país, porque quando aumenta a taxa Selic, aumenta a dívida brasileira. Que o governo, na realidade, é que paga. O Brasil se financia através da taxa Selic. Da taxa Selic. E você, por exemplo, se você pensa em fazer compra em cartão, segura. Bom é você juntar o dinheiro. Porque se você tem o dinheiro no banco, aí você não, vou comprar no cartão porque tem uma oportunidade aqui, mas você tem o dinheiro para pagar o cartão. Que você deixar de pagar o juro do cartão não é esse negócio de taxa Selic, não. Confunda não, viu? Está ainda a mais de 400 por ano, praticamente. Mais de 400% ao ano. Ao ano. Já é um absurdo. É um troço impagável, praticamente, né? Quando você esquece, aí vem multa. Além da multa, vem os juros. E o que vira a bola de neve é literalmente esses juros. Que se você não paga, aí vai, toma mais multa, toma mais juros, você perde acesso ao crédito, perde acesso a financiamentos de imóveis, automóveis, isso atrapalha muito. Então, isso é muito importante, não permitir a inadimplência, que é exatamente quando o consumidor vai e faz um endividamento estável em Recife, 8 a cada 10 famílias estão endividadas, mas o que pega mesmo é a inadimplência, é quando você deixa de pagar e perde o acesso ao crédito. Olha, o Rafael, tem um editorial no Estado de São Paulo, o jornal está destacando que se as políticas econômica e fiscal não derem conta de frear a alta de preços que está disseminada, resta ao Banco Central manter a taxa de juros elevada e até acelerar o ritmo de alta. Esse aqui, ó, essa é a capa, aqui, ó, em ata do Copom, banco alerta que o governo... se o governo acenou com a perspectiva de ajuste das suas contas, precisa fazê-lo de maneira estrutural e não apenas para fechar a fatura. Porque senão, estão falando aí da gente começar o ano com 12% de juros. A taxa Selic, tá? Só a taxa Selic. 12%. Agora, no início do governo Lula, eles fizeram o que você ouve todo momento, arcabouço fiscal. Que era o que o governo pediu ao Congresso Nacional para aprovar, para o governo poder fechar as contas. Manter esse Bolsa Família alto, manter BPC e outros programas sociais. Manter 39 ministérios. Voltar com Lei Rouanet, altíssima Lei Rouanet, esse negócio de show, de não sei o quê, manter as emendas do Congresso, também, que é outro problema, que agora estão falando mal, mas no arcabouço fiscal estava tudo isso previsto. Tudo isso previsto. Aí o governo não consegue cumprir o próprio arcabouço fiscal. E agora, no ajuste econômico, a informação é que eles vão mandar uma PEC. Vai muito além do arcabouço. Isso, pois é. Primeiro é importante a gente explicar para o pessoal que está em casa o que é exatamente essa inflação. Inflação é o descompasso que existe entre a oferta e a demanda de bens e serviços no mercado. Então, é esse descompasso que leva à alteração de preços. O que é que está acontecendo hoje? Há um descompasso, principalmente por conta da demanda, há uma demanda incremental em relação a uma baixo taxa de desemprego, que aumenta o consumo das famílias. Estávamos até uma queda de taxa Selic, que estava auxiliando ainda mais esse crédito, a tomada do crédito ao consumidor, porque era uma política
de crédito do governo federal, ainda assim. E o que é que pode acontecer agora, como estava exposto aqui na apresentação? O Banco Central ele tem um objetivo que é o equilíbrio das contas públicas enquanto inflação, enquanto taxa de câmbio, enquanto outras taxas do mercado. O governo federal ele tem um papel muito importante que faz a política fiscal do Brasil. Então, o aumento do consumo do governo influencia, na prática, o aumento da inflação. O que é que ele está dizendo? Um aumento, se não houver o controle dos gastos públicos pelo governo federal, necessariamente vai necessitar um aumento de uma taxa Selic. Do outro lado, precisa ainda mais incremento pelo lado da oferta, ou seja, na prática, a desoneração dos empresários em relação a pagamentos de tributos, de impostos, por exemplo, que isso auxilia principalmente o empresário a ofertar mais bens, produtos e serviços. Então, havendo novamente um compasso entre oferta e demanda no mercado. Eu fico aqui, entendeu? Não sei se você que assiste, você não fica perturbado com isso. A arrecadação do governo aumentou muito. Por quê? Todos aqueles impostos que no governo anterior tinham sido retirados, inclusive dos combustíveis, PIS, COFINS, esse negócio todinho, voltaram. O governo meteu a mão na desoneração, que foi citado pelo Rafael aqui. O empresário hoje está pagando mais. Tanto é que o governo bate recorde atrás de recorde de arrecadação mês a mês. Fala, não, o povo brasileiro não está contribuindo, presidente Lula. O povo brasileiro não está pagando imposto. Não, nunca se pagou tanto imposto como neste ano para o governo Lula. Nunca se pagou tanto imposto. Está mais de 3 trilhões já. Mais de 3 trilhões. É muito imposto. Agora o governo não para de gastar. E esse é o ponto que afeta a inflação lá na frente. O aumento dos gastos públicos, eles têm que ser financiados. E como o governo financia isso? É aumentando a taxa de juros. Porque ofertando uma taxa de juros maior, mais gente vem comprar esses títulos da dívida pública. O povo não entende isso não, Rafael. Isso estoura no lombo do povo. Você vai comer... Estão falando agora, não, porque tem uma carne que é muito parecida com picanha, mas tem que fazer um jeitinho de fazer, que não sei o que, um tal de um lombo de não sei o que lá. Eu estava vendo no jornal O Globo, né, que agora é online, eles explicando que a picanha, o preço foi pro beleléu. Vamos comer uma picanhazinha com uma farinhazinha, uma cerveja. A cerveja também aumentou, viu? Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, as altas dos preços dos alimentos e da energia elétrica em outubro pressionaram mais o orçamento das famílias de baixa renda, enquanto as quedas nas tarifas aéreas e nos combustíveis aliviaram as pessoas que são mais abastadas, os mais ricos. No mês, a inflação percebida pelos mais pobres foi quase o triplo do sentido pelos ricos. Quase o triplo. Ah, mas não era o governo dos pobres, não? Eu não entendi. Aqui, ó. Quem está levando a cabeça é o pobre, que vai no supermercado para comer lá uma fuba. Meu amigo, compra pé de galinha, que o negócio está preto, viu? Tá feio. É, não? Aqui. Alimentos, energia mais caros, pobres sentem o peso da inflação. Carnes sobem neste momento mais que a inflação. Os preços devem continuar em alta também em 2025. Em outubro, o preço das carnes aumentou 5,81%. A maior alta em 4 anos. E superou a inflação, que agora, dos 12 meses, a inflação é de 4,76%. Para esse último trimestre de 2024, a expectativa é que a alta chegue a 7,9%, reflexo do encarecimento do gado, que cresceu 33% nos 2 últimos meses. E da seca, nós tivemos uma seca, as queimadas. Rafael, situação feia para o pobre, viu? A principal justificativa você já trouxe também, né? Eles comentam que o incremento do preço é reflexo diretamente do problema climático. E isso afeta não apenas o
O preço do boi gordo, por exemplo, o mês passado, em comparação ao mês anterior, foi um aumento de mais de 16%, segundo dados do CPEA da USP. Além disso, há um incremento também nos bens substitutos a ele. Então, por exemplo, o preço do frango ele tem um reflexo direto quando há um aumento do preço do boi gordo, justamente porque os demandantes desse preço da carne vão procurar bens substitutos, que é, por exemplo, o preço do frango, que é o frango, no caso. Então, há esse deslocamento da demanda que há necessariamente também um deslocamento do preço desse item, por exemplo, do frango, itens derivados da vaca, do boi, por exemplo, como queijo. O queijo, leite. Exato. Você vai perceber que há um incremento também no preço desses itens. Meu iogurte subiu de preço, que eu gosto. Pois é. Então esse reflexo ele vai para outras cadeias de produção também. E aí que tá. A solução disso é literalmente tirar o custo, principalmente desse produtor, nesses momentos mais difíceis. Então, desonerar esses produtores, dar alívios fiscais. A França faz isso. Com recorrência. É recorrente. Com recorrência, justamente porque ele tem necessidade. E se não fizer, o povo lá vai pra rua, o agricultor francês. Vai pra rua. É protesto direto. A gente estava comentando aqui com o pessoal da Agri Nordeste aqui. É protesto direto. Pois é. O agro brasileiro tem muito problema para entrar na Europa por causa do governo francês. Porque eles seguram lá a barra. Porque se não segurar a barra do agricultor, você também não come, pô. Tem que entender. A minha família foi de agricultor, eu vi as dificuldades. Quando caiu uma geada lá que acabava com a desgraça toda, aí a colheita estava tudo ruim, entendeu? Ninguém quer uma verdura feia. Como é que você vende pro Ceasa? Uma tristeza. A gente tem que entender isso também. Agora, essa questão que ele está falando é uma palavra difícil, desoneração, mas é o que o presidente, o Fernando Tachad, esse nosso querido ministro que só pensa em imposto, 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 ele começou a retirar do setor produtivo. Essa questão de desoneração. Não é que a pessoa não vai pagar imposto, ele vai pagar, mas tem que pagar menos. Aí o governo arrecada e não consegue parar de gastar.